Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que a alegria do Senhor continue reinando em nossos corações. E nessa manhã nós possamos ter a alegria de mais uma vez estarmos juntos para adorarmos ao nosso Deus, através da escola bíblica dominical, que é tão importante para nós, e através da mensagem que iremos ouvir, do culto de um modo geral. Tem sido bom essa nova experiência, né? Não tão bom quanto estarmos juntos, unidos no templo, nos lares, lá no Pepinque. Estamos sentindo falta do Pepinque também, mas temos tido uma nova experiência e temos vivido esse tempo. Nesse tempo aí de tanta dificuldade, tanta luta, né, que temos passado, eu quero agradecer a Deus, agradecer aos irmãos que oraram pela Raquel, oraram pela chegada do Luiz Henrique, e ele chegou, está tudo bem. Agradecer aos irmãos que com muito carinho enviaram mensagens a nós, a minha família, e agradecer pelo carinho, pelo cuidado da igreja para conosco. Amém? Somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Começar desejando às mamães, né, os nossos parabéns pelo dia de hoje, sabendo que vocês são obra-prima do Senhor e têm uma qualidade única que ninguém mais tem, né? A percepção da mãe é fantástica. Queremos agradecer a Deus pela vida de vocês. Continue aí firmes nesse trabalho árduo, difícil, mas que temos a certeza que as irmãs desempenham com muito amor e muito carinho, muita dedicação. Deus abençoe a todos. Espero que vocês possam ter um dia abençoado aí. Aqueles que puderem, junto aos seus filhos, netos, familiares, né? Aqueles que não puderem, que possam entender esse momento e façam videoconferências, façam, né, vídeos aí de mensagem. Não deixem de se confraternizar com as mamães das famílias. Amém? Deus abençoe a todos. Queridos, nós vamos nesse momento iniciar a nossa escola e nós temos um tema muito importante que fala da salvação em Cristo Jesus, né? E o autor tratou do tema como culpado ou inocente. E eu começo essa aula perguntando a você, a cada um de vocês, irmãos que estamos assistindo nesse momento, estamos juntos em culto, se você examinasse a sua vida e você mesmo fosse dar a sentença, você se acharia culpado ou inocente em relação à ida para o céu? Você se acharia com direito de ir para o céu ou não? Você se declararia culpado ou você se declararia inocente? Lógico que se nós formos sinceros e verdadeiros, o final disso é uma sentença de culpa, aonde não teríamos direito a nada e seríamos condenados. O texto que o autor nos relata vai nos falar sobre isso. E nós somos gratos a Deus pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu condições de sermos absolvidos, mesmo sendo nós totalmente culpados. É algo que não se explica. É algo que nós vamos aprender, aquilo que Deus já revelou para nós. Vamos relembrar aqueles que já conhecem bem a doutrina da justificação em Cristo Jesus. E vamos deixar firme, né, muito claro, transparente, a nossa postura, a nossa posição, como batistas que somos, aquilo que cremos, aquilo que acreditamos, aquilo que ensinamos em relação a essa doutrina da justificação. E o texto proposto pelo nosso autor é o livro de Romanos, alguns textos diferenciados, nós vamos lê-los
alternadamente. A princípio vamos ler os dois primeiros, que é Romanos capítulo 3, versículo 21 a 24, e o capítulo 5, versículo de 1 a 9. Nós vamos estar lendo esses dois textos. Romanos 3, do 21 ao 24, diz assim: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse é o primeiro texto que nos é proposto pelo autor, e o segundo é o capítulo 5 de Romanos também, de 1 a 9, que também trata da justificação. Diz assim para nós: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vamos orar ao Senhor? Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa manhã que o Senhor nos concede, pela alegria de estarmos juntos nesse momento aqui em Escola Bíblica Dominical. Te agradecemos, ó Pai, pela leitura feita, te pedimos que o Senhor nos oriente, para que possamos entendê-la, compreendê-la e assimilá-la, Senhor, para guardá-la em nossas mentes e corações, para colocá-la em prática. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, falar da doutrina da justificação é muito gostoso quando temos a segurança daquilo que Cristo se propôs a fazer por nós. Sabemos que Cristo veio, Cristo cumpriu aquilo que foi determinado a Ele pelo Pai, aquilo que já havia sido declarado lá atrás, profetizado. Deus já tinha preparado esse plano para que o homem pudesse ser resgatado. Por isso, nós entendemos que realmente não somos merecedores, mas o amor de Deus para conosco, através da pessoa do Senhor Jesus, nos deu condições de alcançarmos o direito de salvação através da pessoa do Senhor Jesus. Por isso, nós somos gratos a Deus pela pessoa do Senhor Jesus, quando cumpriu o seu propósito vindo ao mundo, derramando seu sangue, morrendo morte de cruz, para que a humanidade pudesse ser resgatada, salva, regenerada. E nós somos então gratos a Deus por esse feito na cruz do Calvário. Sobre isso que nós vamos falar, sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora, e espero poder compartilhar com os irmãos esses momentos, ok? O autor nos
escreve dizendo que a doutrina da justificação pela fé marcou a vida de Lutero e acabou por produzir a reforma protestante. Lutero estava estudando sobre a doutrina da justificação e, não conformado com as regras atuais da igreja que servia, a igreja de Roma, né? Linhagem da igreja católica, e ele ficou insatisfeito, e isso acabou por produzir essa reforma aí protestante. A história é muito longa, mas a realidade é que não foi ele que criou isso. Isso é bíblico, é verídico, é fato. Nós aprendemos isso, nós ensinamos isso, e nós batistas cremos efetivamente, de forma verdadeira, na justificação pela fé através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não se baseia só no texto de Romanos 1, 16 e 17, que foi o texto estudado por Lutero, né, que fez com que ele pudesse chegar a essa conclusão aí e ser pivô aí dessa reforma protestante. Mas vários outros textos vão tratar sobre isso, como Romanos 3, 21, de 21 a 24, que nós lemos, 5, 1 a 9 e 8, de 28 a 30. Coríntios, 1 Coríntios também fala, capítulo 6, Gálatas, capítulo 2, como os irmãos puderam estudar aí na lição durante a semana. Paulo já expressara na sinagoga de Antioquia da Pisídia, Atos capítulo 13, 39, o autor também nos fala isso. Aí chegamos na diferença fundamental entre o protestantismo e os evangélicos de um lado e o catolicismo de outro. Como uma pessoa pode ser perdoada e aceita, justificada por Deus? Essa é a pergunta. Para nós cremos e pregamos que o homem é justificado pela fé em Jesus. O catolicismo é que o homem é justificado pelas obras administradas pela igreja. E nesse caso aqui não são as obras que os homens fazem, né? Serem bons, serem generosos, ajudarem outras pessoas, amor ao próximo, ser pessoas dignas, nada disso. É a obra que a igreja faz. É aquilo que a igreja católica realiza, segundo eles, né? A posição deles é essa. E nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos nisso. A igreja batista a qual servimos, embora nós a respeitemos, né? Embora nós possamos servir através dessa denominação que nós respeitamos, nós admiramos, né? Temos zelo por ela, ela nada pode fazer pela salvação de ninguém. É uma instituição que ajuda, né, na formação de igrejas, na formação de pessoas, e essas pessoas precisam ser justificadas através da sua fé em Jesus Cristo. Senão, não adianta estar dentro da igreja batista, nem dentro de nenhuma outra igreja, e nada que a igreja possa dizer, né, seja na pessoa do seu pastor, de qualquer outra pessoa, pode levar a pessoa à salvação, a não ser aquilo que é bíblico, que a salvação vem por sermos justificados através da fé e fé em Jesus Cristo. Ok? É isso que nós precisamos ter consciência mesmo. Então a Igreja Católica fala diferente, ela oferece aí algumas coisas, né, que nós não concordamos. O autor chama a nossa atenção também. Nós cremos que a justificação, que podemos chamar também de absolvição, vem pela fé sem necessidade de uma instituição de um credo, diferente da Igreja de Roma, que afirma que seu papel como administradora da salvação, né, é que realmente vale a pena. Isso é como se ela fosse dona, representante direta de Deus, só ela que tem o direito de levar as pessoas à salvação. E isso não é verdade. Cristo morreu por todos e deu a todos o direito de salvação, se crerem nele como Senhor e Salvador. E o autor vem falando para a gente sobre o que é justificação, né?
E ele vai falando sobre justificação, é o ato de justificar. Vem do hebraico, que significa tornar reto. No grego, o termo tem um sentido mais jurídico, fala em absolver, né? Declarar inocente, o oposto exato de condenar. Em termos de palavras, justificação é o ato de alguém ser tornado reto diante de Deus, ser absolvido. Isso é, eu e você já estávamos condenados, e se não fosse o Senhor Jesus entrar na nossa vida, e nós compreendemos isso, e pela fé em Jesus, nós entregarmos as nossas vidas a Ele, pelo feito dele na cruz do Calvário, e recebemos através do sangue de Jesus perdão pelos nossos erros, nossas falhas e pecados, e o direito então à salvação. Nada disso seria possível. Então, nós queremos chamar a atenção de todos os irmãos para esse fato que precisa ser entendido, precisa ser ensinado pelos irmãos das outras pessoas que rodeiam os irmãos, que têm contato com os irmãos. E a gente fala que a doutrina da justificação trata da questão como um pecador culpado, que somos nós, diante de Deus e condenado por seus pecados, pode ser declarado inocente. Porque a Bíblia diz que todos são pecadores, né? Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos condenados já. Fala também capítulo 6 de Romanos, versículo 23. Sabemos disso. E como obter então essa absolvição? Né? Quando uma pessoa é culpada de um crime, né, e ela vai a julgamento, o seu advogado precisa buscar meios para a sua absolvição. Neste caso aqui, o nosso advogado é Jesus Cristo. E o meio para a nossa absolvição, né, para nós sairmos inocentes da culpa que temos como pecadores, é crer em Jesus. Então, somente isso. Essa é a doutrina da justificação pela fé e fé em Jesus Cristo. A teologia explica isso para a gente, o autor chama a nossa atenção. Ele fala, então, esclarecemos o significado do conceito pela teologia. Então, justificação pela teologia é o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e que os reputa retos, inocentes, gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo. A base não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue a favor dos mesmos homens, o Senhor Jesus. Ninguém mais fez nada parecido com o que Jesus fez. Só Ele tem o direito. A salvação está nas mãos do Senhor Jesus, está na pessoa do Senhor Jesus. E se não passar por Ele, não há salvação. A Bíblia diz muito claramente para nós que nenhum outro nome há dado, nem nos céus, em cima dos céus, nem embaixo da terra, pelo qual devemos ser salvos. Não existe nenhum outro mediador. A Bíblia diz que só existe um mediador, Jesus Cristo. Então, ninguém mais tem condições de mediar com Deus para a nossa salvação. Ok? É interessante pensarmos, porque as pessoas às vezes acham que por serem bons, por serem generosos, darem ofertas, serem pessoas boas, cumprirem seus deveres, serem bons pais de família, né? Bons, fiéis trabalhadores, não roubam, não fumam, não matam, né? Não adulteram. Por esse motivo elas vão para o céu. E não vai. Não é o ato da pessoa ser boa que vai levá-la ao céu, mas sim o ato de crer em Jesus Cristo como Salvador. Ok? Então, o primeiro texto, Deus é justo e atribui a justiça gratuita pela sua graça, por meio da fé. Quando isso acontece, ele deixa de lado os pecados cometidos. Deus, ele é o agente, ele propôs, é por sua graça, por sua paciência. Ele é o justificador, o nosso Deus, o Senhor Jesus. O homem não consegue ser absolvição, né? Ser absolvido, se tornar inocente. O homem não consegue isso diante de Deus. Deus o absolve quando ele crê em Cristo Jesus.
No segundo texto há uma comparação. O salário do trabalhador não é um favor, mas um dever. O trabalhador merece, mas Deus nos justifica não pelo nosso mérito, não pelo que merecemos, mas se temos fé em Jesus. Podemos citar Romanos 5:1, né? Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixamos de ser réus e passamos ao estado de absolvidos, tendo paz com Deus por causa de Jesus Cristo. E isso vai bem mais além, né? Porque a Bíblia diz que, além de sermos considerados justos, justificados por Jesus Cristo ainda nos dá o direito de sermos co-herdeiro dele, isso é, de herdarmos juntamente com Jesus Cristo tudo que foi feito por ele e para ele, isso é, toda a beleza do céu, todos os recursos do céu, tudo que foi preparado para Jesus Cristo, nós iremos desfrutar junto com ele depois dessa justificação em Cristo Jesus. Então é algo muito mais além daquilo que a gente pode pensar, imaginar, como a Bíblia diz, né? Daquilo que Deus tem preparado para nós é muito maior do que a nossa compreensão possa alcançar. Em Romanos 5,18 fica bem claro que foi a obra de Cristo que se tornou o ato que nos justifica, isto é, nos declara isentos de culpa. Em Jesus temos o perdão dos nossos pecados. A justificação é um ato da graça de Deus, como diz lá em Tito, capítulo 3, versículo 7. Justificação pode ser resumida numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. A ideia é de um culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente. Principalmente em Romanos 4, 5 a 8, vemos que justificar significa perdoar, cobrir os pecados e não imputar pecados. Né? A gente lembra que Jesus, na sua oração, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabes o que fazem, o que dizes. Né? Não lhes impute esses pecados. Isso aí, não coloque sobre a vida dele, não coloque na conta dele esses pecados. É exatamente isso que o Senhor Jesus faz. Aquilo que está em nossa conta de erro, de pecado, Jesus foi lá e pagou pelo derramamento do seu sangue, pela sua morte na cruz do Calvário. Então, nada mais pode nos justificar, né, dos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados e nos garantir a vida eterna. Há um juiz, ele julga mesmo, né? Isaías fala sobre isso. Isaías fala sobre a vinda de Cristo, expressão máxima de sua graça. Não significa que ele deixou de julgar. Pelo contrário, Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Atos 17:31. Há um tribunal diante do qual todos compareceremos. Romanos fala bem sobre isso, no capítulo 14, 2 Coríntios no capítulo 5, Hebreus capítulo 10 e capítulo 12 também fala sobre esse tribunal ao qual nós vamos comparecer diante dele. E há um réu. Nós, como pecadores que somos, né? Somos pecadores e seremos absolvidos se crermos em Jesus Cristo, através pela fé no Senhor Jesus. Este é o quadro. Somos pecadores, estamos condenados por um juiz, e um dia prestaremos contas a ele. Não temos como escapar, já somos condenados. Mas Deus, no final, porque nós cremos em Jesus, nos dará a absolvição, nos fará sermos inocentes ao final. Pela sua graça que isso vai acontecer, por meio da nossa fé em Jesus. Então, queridos, nós somos condenados, somos pecadores, já estamos condenados, mas pela graça do Senhor Jesus, através da nossa fé nele, nós seremos justificados e nos tornaremos justos, retos, perdoados, isso é, sem pecados, e então nós teremos a absolvição no dia do juízo final.
Amém? Por isso que nós entregamos nossas vidas a Jesus. Por isso nós servimos esse Deus maravilhoso, é o qual nos escolheu, né? Para a salvação eterna. E quais são os efeitos da justificação? O primeiro de todos é livrar-nos da condenação. Ela responde a questão como me salvar. Né? Muitas pessoas perguntam sobre isso. O texto de Romanos 8, 31 a 39, somos justificados, perdoados pela fé em Cristo. Israel tentou a justificação pela lei e não conseguiu. Romanos 9, 31 a 33. Nós, gentios, recebemos a justificação porque não dependemos da lei, de maneira nenhuma. Romanos 9, 30, Cristo justifica o pecador. Romanos 10, 4, é fácil ser justificado. Romanos 10, de 8 a 11, vai falar sobre isso também. O segundo é dar-nos paz. Romanos 5, 1 vai falar. Saber ser perdoado por Deus traz paz infinita. Quando nós temos a certeza de salvação, nós podemos passar por qualquer coisa. Às vezes nós somos um tanto quanto abalados, né? Nós ficamos apreensivos, ficamos muitas vezes ansiosos, mas a realidade é que a paz em nós, por sabermos, né, que temos a salvação garantida através de Jesus Cristo. É a paz que Cristo nos dá. Deus nos perdoou os pecados quando cremos em Cristo. Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Aquela questão de até aqui eu fui pecador, hoje eu entendi o plano de salvação, reconheci pela fé concedida por Deus a mim, eu creio em Jesus Cristo. Pela fé, eu creio em Jesus Cristo. Só há condições de ser pela fé. Ninguém pela razão vai a Jesus Cristo, mas precisa ser pela fé, que é o próprio Deus que nos concede. Então, pela fé, nós vamos a Jesus Cristo. Então, quando cremos em Cristo, Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecados. A Bíblia diz que Ele apaga os nossos pecados. Né? Os pecados foram perdoados, foram riscados do livro lá. Né? Todos os registros de pecados nossos são riscados, são apagados. E aí vai contar dali para frente, né? Os nossos feitos. Mas aquilo que ficou para trás, para Deus, não mais existirá quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus. E essa paz é mais que tranquilidade emocional, é certeza de uma vida nova, de ser tratado de maneira diferente por Deus. Romanos 5, 1 a 11. O terceiro ponto vai dizer para nós que é produzir em nós o desejo de santificação, de abandonar o pecado. Alguém que poderia perguntar, então se fui perdoado, se Deus usa de graça, posso pecar à vontade? A resposta é não. A justificação faz de nós novas pessoas. Romanos 5, de 1 a 7. Aquela pessoa que amava o pecado foi crucificada na cruz de Cristo. Na realidade, Deus não perdoa nossos pecados. Deus os faz cair sobre Cristo. Isaías 53, 4 a 11 mostra isso. Um justificado sabe quanto a absolvição da condenação do pecado custou. Para ele, nada. Mas para Deus, muito. Custou a vida de seu único filho. João 3,16. Seu único filho, Jesus Cristo. Então, o justificado, o salvo em Jesus Cristo, ele entende isso. Que Cristo deu a sua vida pelos pecados que eu cometi até ali, até a minha entrega, até a entrega da minha vida ao Senhor Jesus pela fé nele, em Jesus. Então, dali para frente, através da ação do Espírito Santo, que segundo a Bíblia nós recebemos, passa a morar em nós, nós somos orientados por ele para não pecarmos mais. A realidade é que precisamos entender isso. Quando eu entendo que foi muito caro o custo que Cristo pagou pela minha salvação, eu procuro então manter essa questão, sendo uma pessoa digna diante de Deus, procurando honrá-lo e procurando fazer a sua vontade. Isaías 64, 6 diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia, né? A expressão trapo de imundícia significa os panos usados pelas senhoras da época como absorvente íntimo.
Todos nós sabemos o que significa isso, né? Hoje, na modernidade, existem os absorventes, não existe mais aqueles panos usados. Mas quando não tinha os absorventes, as senhoras usavam, né, panos, pedaços de pano mesmo, quando estavam naqueles dias, né, mensais de toda mulher. Então nós paramos para pensar que o que nós fizermos, né, será considerado dessa forma, algo que não vale nada, algo desprezível, né? Então nós temos que manter a nossa postura diante de Deus, da sociedade, e cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Nossas virtudes seriam panos sujos para jogar fora. Não podemos nos salvar, nem conseguir nossa absolvição. Nós a recebemos pela fé em Cristo. Ser justificado é uma bênção extraordinária, mas ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode dar justificação a outra pessoa. É uma experiência pessoal, individual. Ninguém responde pelo outro. Assim como nós não temos que dar, né? Não temos como dar justificação a ninguém, não podemos salvar ninguém, também não temos responsabilidade pelos pecados do outro, né? Não temos. É uma experiência totalmente pessoal, que cada um deve fazer diante de Deus, com contrição, consciente do valor da obra salvadora de Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e por sua morte temos salvação. Em Cristo somos perdoados. Em Cristo Deus nos declara inocentes. O texto de Romanos 8:1 deveria estar sempre presente em nossa mente. Não como instrumento que conduz o pensamento, mas como recordação da graça de Deus em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isto, nossa palavra deve ser a de Romanos 7:25a. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, devemos realmente agradecer a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Ele fez foi algo extraordinário. A demonstração de amor, de afeto, de carinho dele para conosco, quando Ele se tornou humano, né, e entregou a sua vida para morrer ali, morte de cruz, morte horrenda, morte de humilhação total. Ele nos deu a oportunidade de salvação, mas não só isso, Ele demonstrou o seu amor para conosco. É algo que às vezes nós paramos para pensar e é difícil compreender, porque nós seres humanos somos tão limitados, né? Então, que Deus nos ajude a seguir em frente e a pensar sempre dessa forma, que nós devemos manter a dignidade, fugir do pecado, ter vida santa com Deus, né? Como falou, nossa santificação. Quando entramos no processo de santificação, é um processo que vai durar a nossa vida aqui na terra inteira. A luta, a busca por santificação só vai terminar quando Jesus Cristo nos chamar, quando partirmos dessa terra. Enquanto estivermos aqui, a luta constante para mantermos essa santificação. Então busquemos em Deus tudo o que nós precisamos para sermos santos através do Senhor Jesus, separados realmente do pecado, porque todo dia Ele bate a nossa porta, mas nós temos escolha, e as nossas escolhas são feitas sempre pensando, se Cristo entregou a sua vida por mim, eu preciso honrar isso. É meu papel, é meu dever honrar a pessoa do Senhor Jesus. Para pensar e agir, finalizando a nossa lição, em primeiro lugar está a graça de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João 3,30. Louvemos a Deus por sua graça e sua misericórdia para conosco. Ele nos ama e providenciou nossa absolvição. Maravilhoso isso, né, irmãos? Devemos propagar isso às pessoas. Deus justifica, absolve. Segundo ponto. Quem crê, Deus justifica. Quem quer salvação pelas obras deve refletir sobre João 6, 28 e 29. A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus. É a nossa maior obra, a nossa maior atitude, nossa maior escolha, nossa maior decisão.
crer em Jesus. Terceiro ponto, finalizando, quem foi justificado está livre do passado e tem uma vida nova pela frente. O crente em Jesus não tem passado em relação ao pecado. Não importa o que tenha feito, foi justificado. Consagre o presente e o futuro ao Senhor Jesus. Queridos, essa lição é escrita pelo pastor Exaltino, saudoso pastor Exaltino, traz-nos à memória que devemos honrar o nome do Senhor Jesus. Devemos praticar aquilo que Ele nos orienta a praticar. E que nós possamos realmente entendermos que isso foi pela graça, pela misericórdia de Deus. Que nós precisamos honrar o Senhor Jesus com as nossas vidas, buscar servi-lo com integridade, propagar o Evangelho, dizer às pessoas o que Ele fez por nós, dar o nosso exemplo de transformação, de justificação, de regeneração e de salvação através da justificação pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Foi muito bom compartilhar com os irmãos essa lição e que isso retorne à nossa mente, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, tenhamos um dia abençoado. Aqueles que puderem ter os seus almoços com as suas mães, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, parabéns a todas as nossas mamães da nossa igreja, da nossa família espiritual. Deus as abençoe.